Boa noite, igreja. Meu nome é Annelise. Não faz muito tempo que nós viemos morar para cá. Nós viemos em Concórdia, Santa Catarina. E eu gostaria de contar, resumidamente, um pouco da minha história. Em 2004, eu tive a primeira vez câncer. Era um câncer que começou na garganta. E 3 meses depois, foi descoberta uma mancha nas minhas costas. E essa mancha foi retirada 2 vezes. Foi cortada até quase em cima do osso. E o médico cirurgião, naquela época, ele disse que eu era muito nova, né? E ele disse que eu não me preocupasse com isso, mas que eu apenas não tomasse sol e que eu levasse uma vida mais tranquila. Eu era diretora de escola e eu era professora de faculdade. Então, não tinha como ter uma vida mais tranquila. E em 2008, eu estava trabalhando muito. E eu estava muito magra. E eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. E eu fui procurar um neurologista. E esse neurologista me perguntou se eu sempre era magra assim. E eu disse que não. Que eu me sentia muito cansada nos últimos tempos. E eu contei para ele que eu tinha feito aquelas cirurgias em 2004. E ele disse, olha, o câncer, você teve 2 tipos de câncer. Mas o câncer que você teve nas costas, aquela mancha, é algo muito perigoso. E eu quero que você faça exame nos órgãos. Você já fez isso? Eu disse, não, eu nunca fiz. Eu fiz alguns exames, mas não nada específico. E eu fui fazer os exames. E quando eu peguei o resultado dos exames, eu mesma abri. E eu pude ver que tinha câncer pelo meu corpo inteiro. E principalmente na região aqui, do mediastino. Por isso, pastor, quando o senhor, esses dias de noite, convidou o doutor, né, Marlos, eu sabia exatamente o que ele estava falando. E em poucos dias, aquele câncer começou a tomar conta. Eu não conseguia mais respirar sozinha. Começou a sair uma bola do tamanho da bola de handebol, sabe? Não passava mais ar pela minha traqueia. Eu não conseguia mais respirar sem aparelhos, eu não conseguia mais andar, eu não conseguia mais falar. E aí eu passei por vários médicos no Brasil inteiro, meus exames foram parar em vários lugares e ninguém mais queria fazer nada por mim. Eles não queriam fazer cirurgia, eles não queriam fazer químio, rádio, nada. Porque eles diziam que não ia adiantar, que eu ia viver apenas alguns dias, algumas horas ainda. E aí eu olhei para aquela equipe médica de um hospital bem pequenininho, lá em Santa Catarina. E eu disse, vocês não vão fazer mais nada por mim? E eles me disseram, não temos o que fazer. E aí eu disse, mas se eu pedir uma cirurgia, vocês fazem, né? Aí vocês são obrigados a fazer. E eles me responderam, nesse caso nós somos obrigados. Mas você e a tua família precisam assumir um termo de responsabilidade, porque você não tem nenhum por cento de chance para sobreviver, você vai morrer durante a cirurgia. Eu disse, doutor, se eu não fizer a cirurgia, quanto tempo eu tenho? Quantos meses eu tenho? Bom, se você não fizer, em 24 a 48 horas você vai morrer sufocada, mesmo respirando com aparelhos. A minha família se despediu de 2 em 2. Eles entraram naquele hospital. Meus filhos mais velhos na época tinham 12 e 14 anos. Todos se despediram. E naquela noite, eu não sabia orar, porque eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Jesus. Mas eu lembrei de uma história que na época o Marcelo era meu namorado e ele tinha contado. Do rei Ezequias. E eu não podia me virar para o lado
como o rei Ezequias fez e ele orou a Deus. Eu não era amiga de Deus, embora eu não soubesse disso na época. E eu só fechei meus olhos e eu disse: Deus, eu não sei orar. Eu só queria viver. E aí eles aplicaram o sedativo e eu acordei na manhã seguinte quando eles me disseram: vamos? E eu sabia que esses poderiam ser os últimos minutos da minha vida. E quando eu acordei, já tinha se passado 5 dias. Eu estava acordando do coma. E aí eu pensei assim: puxa, eu não morri. E depois disso, se passaram quase 3 anos. Eu fiz muitas cirurgias. Retirava num lugar, saía no outro. Mas eu não morria. E foi num determinado dia que meu fígado estava desse tamanho por causa de todo o medicamento que eu tomava. O médico oncologista chegou para mim e ele disse: Ana, eu não tenho mais o que fazer por você. Eu não posso mais te dar nada. Tudo que eu tinha, eu fiz por você. Então agora não tenho mais como te ajudar. E ninguém mais pode fazer nada por você. E aí eu disse: o que vocês vão fazer? Não tem nada mesmo. Ele disse: não. Ele disse: o que eu posso fazer é te sedar. Ou seja, para eu morrer no hospital. De uma forma mais tranquila. E aí eu disse: doutora, eu não quero morrer no hospital. Então me dá os remédios, eu vou morrer em casa. E aí foi nessa hora que Deus preparou uma mulher que me mandou um buquê de flores para minha casa. Uma mulher que eu não conhecia. E aquilo tocou o meu coração. E eu quis conhecer aquela mulher. E eu fiz um sacrifício enorme para chegar até ela. Porque eu não tinha mais pulmões praticamente, né? Eu não conseguia mais andar direito. E a loja dela ficava em frente ao prédio que eu morava. E eu fiz um esforço enorme para chegar até ela. E ela começou a me mostrar Bíblia. Ela começou a me mostrar os livros que ela lia. E ela me convidou para a célula. Eu não sabia como que eu ia para a célula, porque eu não conseguia. Mas ela e as amigas dela me levaram carregada. E também me levaram carregada para a igreja. E o pastor fez uma oração por mim. E ele disse: você não vai morrer. Você vai ser curada por Jesus, já que a medicina não conseguiu te curar. E você vai contar para todo mundo o que ele fez na tua vida. E eu entreguei minha vida para Jesus. Eu me batizei. Eu declarei publicamente que ele era meu Senhor e Salvador. Embora a minha família inteira não aceitasse. Porque eu vim de uma cultura extremamente alemã, rígida, uma educação muito tradicional, uma igreja muito tradicional. Mas eu queria conhecer Jesus, porque eu sabia que somente Ele poderia fazer algo por mim. E Ele fez. Primeiro Ele curou meu coração, que era um coração extremamente ferido. E depois Ele curou meu físico. Aí eu casei, eu e o Marcelo casamos, porque nós aprendemos que isso era o certo. E 7 meses depois que eu estava casada, eu comecei a sentir enjoos. E eu estava grávida. E nenhum médico quis que eu tivesse o bebê. Porque eles diziam que o câncer ia voltar para mim e que ele seria afetado pelo câncer também, por causa do tipo do câncer. E eu disse: olha, o Deus que me curou não iria permitir que eu engravidasse e que eu depois não pudesse cuidar desse filho e amamentar. Eu não pude ter o Davi na cidade onde eu morava, porque ninguém quis fazer meu parto lá. Eu tive que ir para uma outra cidade, Chapecó, que eu acho que vocês devem conhecer mais. E lá eu tinha mais de 10 médicos que cuidavam de mim. E a médica que aceitou fazer meu parto
Ela disse que para ela também foi um grande desafio, mas ela aceitou. O Davi nasceu perfeito. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada. E ele é aquele menino de 4 anos que levantou antes os dedinhos. Ele cresceu na célula na igreja. Então eu queria contar isso para vocês, porque Deus trabalhou em todas as áreas da minha vida. Eu demorei um pouquinho mais de 3 minutos, mas eu queria contar isso para vocês. Todas as áreas, Deus mudou a minha vida.